O cliente falou e aqui encontrou, tem de tudo, vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, casa e construção, a JC tem a solução. Vem pra JC, o cliente falou e aqui encontrou, tem de tudo, vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, casa e construção, a JC tem a solução. Vem pra JC. Na Presidente Vargas 2043, fone 3358 4514. Não deixe quem você ama perder o sono. Com a Rota Security, você tem câmeras de segurança, monitoramento 24 horas e alarmes de segurança, rondas periódicas diárias e noturnas, vendas e instalação de todo o equipamento necessário para a sua casa ou sua empresa. Pessoal qualificado, com registro na Polícia Federal, além de estar presente em eventos e portarias. Rota Security, sua segurança é a nossa missão. Na Avenida Afonso Pena, 68, telefone 3358-1808. Boa noite, nossos telespectadores do nosso programa Realidade, hoje nessa sexta-feira. É uma satisfação estar com vocês e hoje contamos com a presença do nosso amigo Dr. André Tarouco, promotor público, que vem nos falar de um assunto importante, que foi a força-tarefa que foi feita agora no nosso rodeio crioulo aqui de Lagoa Vermelha. E houve uma atividade diferente, que foi uma força-tarefa da promotoria para coibir a venda de bebidas alcoólicas a menores. Eu gostaria, doutor André, primeiramente, boa noite, satisfação em ter você aqui conosco hoje, no nosso programa, e nos falar sobre essa força-tarefa, de quem foi a ideia e como é que foi que surgiu essa ideia de fazer esse trabalho. Boa noite, Beto, boa noite, telespectadores aqui do programa, né? Mais uma vez, tenho a honra de participar, né? Acho que é a terceira vez, talvez, é a terceira que eu participo, né? E sempre envolvendo com essa temática, né? Drogas, álcool, porque hoje a gente verifica que é o problema, né, que a gente enfrenta aqui no município, ainda mais entre os jovens. Essa força-tarefa, ela vem, na verdade, já com uma ideia, né, em que a gente, desde aquela campanha do crack que a gente vem, né, trabalhando nas escolas, para os alunos, dentro daquela campanha mais educativa, informativa, né, surge a necessidade de se avançar para algo mais também efetivo, né? Uma medida um pouco mais de fiscalização, né, nos locais. E o rodeio, ele serve como um início, né, como uma base, até porque recebi como promotor de justiça do rodeio anterior diversas reclamações e diversas informações, né, de problemas que ocorreram dentro dos acampamentos, dentro dos locais, no uso exagerado de bebida alcoólica pelos adolescentes, né, no local. E então surge essa ideia, né, e aí justamente articulando com os outros órgãos de proteção, né, o Conselho Tutelar, a Assistência Social, a Polícia Civil, a Brigada Militar, para que a gente somasse, né, esforços para fazer essa fiscalização mais efetiva, né? E a ideia é justamente que isso se perpetue no município, né? Para que a gente consiga instaurar uma cultura de que esse problema é um problema também das famílias, né? A responsabilidade dos pais, que muitas vezes largam seus filhos nos locais, nos eventos, e nem sabem o que está acontecendo, né?
Então esse foi um objetivo principal, né, desse cunho educativo e informativo, também repressivo, mas para alertar esse problema, né? E a ideia é justamente a partir de agora, né, trabalhar em conjunto com esses órgãos para que a gente consiga periodicamente fazer mais fiscalizações nos eventos, nas festas aqui de Lagoa Vermelha. Assim, André, até nós estávamos fora do ar, aqui antes de começar o programa, até falamos, né, que esse problema é um problema seríssimo e que a maioria das famílias, a maioria das pessoas não leva com o devido cuidado e atenção. Por quê? Porque a bebida, ela é a porta de entrada para todas as outras drogas, é o caminho. E se a família e as entidades e órgãos competentes, que eu vejo, na minha opinião, não fizer isso que vocês fizeram agora, e é louvável a atuação de vocês no rodeio, para dizer assim, ó, gurizada, nós estamos aqui, estamos olhando, estamos fiscalizando, e é pro bem de vocês. Por quê? Porque saúde pública, é menos gente envolvida com droga, é menos gente envolvida com roubo, é menos gente envolvida com a bandidagem, é menos famílias preocupadas, é menos gente tendo problemas de tratamento de saúde, né, André? Então eu vejo que essa a atividade que vai ser posta em prática, tomara que ela seja efetiva, né? Que nos dê um norte, nos dê uma luz lá no fim do túnel, que as coisas em Lagoa Vermelha possam melhorar, né? Exatamente. Por isso que a gente diz assim, não adianta a gente, né, os órgãos públicos, as autoridades fazerem atividades nesse sentido, se os pais, né, que são os verdadeiros responsáveis, né, pelas atitudes dos seus filhos, também não encampam essa responsabilidade, né? De saber, de fiscalizar o que o filho faz fora de casa, né? Muitas vezes eles vão dormir na casa de amigos, vão dormir fora, aprontam a noite inteira e ninguém fica sabendo. Ninguém sabe, né? Muitas vezes alcoolizados pegam um carro. Eu recebo diversas autuações da Brigada Militar de adolescentes trafegando aqui. A gente teve casos agora recentemente, perto do colégio do Poli, um atropelamento, em que o adolescente atropelou, no meio da tarde, um idoso que atravessava a rua, né? E imagina então isso que pode ocorrer durante a noite, né? Depois de uma festa, de uma saída, não se dão conta que muitas vezes essa gurizada pega carro e vai para os outros municípios, anda pela BR por aí adoidado, né? Então os acidentes que podem causar, sem contar justamente o fato deles já estarem desnorteados pela bebida alcoólica, serem mais vulneráveis a experimentar drogas, e numa dessas, alcoolizados experimentam o crack e inconscientemente, sem saber que aquilo, o mal que aquilo gera, quando vê, está viciado, né, numa droga pesada que é difícil sair, né? Então o objetivo é justamente que os pais, né, chamar atenção para os pais dessa responsabilidade, né? Saber com quem teu filho anda, o que ele faz, onde ele vai, qual o estado, né, que ele chega em casa, porque é óbvio que nós, órgãos públicos, né, integrantes dos órgãos públicos, não teremos força e nunca não seremos capazes de inibir o consumo de bebida alcoólica. A gente sabe que a gurizada quer beber, ela vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Não tem como tu ficar em cima fazendo. Mas é justamente alertar, né, os pais que esse é um problema que está cada vez crescendo, né, assustadoramente, né, no nosso município, né, e não só aqui, em todos os lugares, né, o Brasil inteiro. Hoje eu recebi, se for ver as notícias, inclusive de médicos plantonistas que trabalharam no Planeta Atlântida, né, naquele evento do litoral que dá todos os anos. O espanto que foi ver os jovens em coma alcoólica, né, passando mal, tendo que ser hospitalizados pelo uso exagerado de bebida alcoólica, né? Então o objetivo é justamente isso, traçar essa ideia, né, de que a responsabilidade é um compartilhamento de responsabilidades, né, com os pais. E óbvio, né, que os órgãos públicos não têm perna, não têm braço
para que toda hora, 24 horas por dia, em todos os locais, em todos os momentos, vai ficar fiscalizando. É óbvio que a gente tem mais coisa importante para fazer. Com certeza. A polícia tem que perder o tempo dela, gastar o tempo dela com aquela atividade principal, que é o de policiamento ostensivo contra o crime. A Polícia Civil tem que investigar. O Ministério Público tem milhões de atribuições, de audiências judiciais e diversos outros fatos, né? Mas é um pouquinho, ao menos, que a gente vai, de alguma forma, trabalhando e mobilizando. E, eventualmente, né, de forma periódica, mas com um tempo espaçado, de justamente fazer algumas campanhas mais efetivas, né, de atuação nas festas, nos eventos, na rua, que a gente sabe que aqui na avenida de madrugada se junta uma gurizada que exagera na bebida alcoólica. Muitas vezes o Conselho Tutelar não tem o que fazer, porque ele não tem poder de polícia, no sentido de tirar aquele adolescente daquele lugar, né? E fica difícil, né? Exato, e a brigada muitas vezes não tem efetivo para atuar, né? Então a ideia é a gente fazer que essa força-tarefa ela realmente se perpetue, né? Que seja a gente sentar, organizar periodicamente junto com os delegados de polícia, com o capitão da brigada, ações, né? De justamente ir nos eventos e fiscalizar como é que está o consumo. No Ministério Público agora a ideia é que sejam feitos termos de acordos e responsabilidades com os empresários, né, das casas noturnas, para que haja uma regulamentação e um controle maior com relação à entrada de menores nas festas, que a gente sabe que tem locais aí que são frequentados 90% por adolescentes, né? E justamente a forma como é feita a venda e o controle, né, do consumo de bebida alcoólica dentro daquele estabelecimento, que é uma responsabilidade do empresário. Né? Então isso tudo agora, junto com essa ideia, é a perfectibilização desse plano, né? Para que a gente tenha essas questões pontuadas, regulamentadas, e depois, em eventuais descumprimentos, né, as responsabilidades de quem seja. Outra coisa que eu vou fazer uma pergunta assim, ó, o Ministério Público, ele tem verbas para fazer campanha? Por exemplo, nós fazer uma campanha aqui no município a nível de rádio e TV, buscando um aviso às famílias, aos estabelecimentos comerciais, de ajudar a fazer essa fiscalização, a ajudar a prevenir esse consumo de bebida alcoólica pelos adolescentes. Existe isso ou não? Não existe uma verba específica, né, para isso, mas é possível se buscar, né, junto, por exemplo, em alguns termos de acordo de conduta, né, na imposição de alguma multa de alguma entidade, de algum órgão, de alguma pessoa jurídica de direito privado que tenha cometido alguma falta, alguma irregularidade, essa multa ser revertida ou ser encaminhada para aspectos nesse sentido, assim, né? Tá bom. André, agora vamos assistir um vídeo referente a esse nosso assunto da venda de bebida alcoólica a adolescentes, e voltamos no segundo bloco para nós fazermos um comentário sobre isso, e eu acho que mostra aí a realidade do Brasil. Salvador é a capital com o maior índice de consumo de bebidas alcoólicas do país. 27% da população afirmou ter feito uso do álcool em quantidade abusiva no último ano. A estatística pode ser justificada quando analisamos o comportamento do baiano e do comércio por aqui. Tem bebida à venda em cada canto da cidade: bares, postos de gasolina, no isopor da praia e em festas, principalmente com a chegada do verão. Quem toma uísque, levanta a mão! Mas o reflexo não é positivo quando o álcool fica acessível para quem não deveria consumir. E neste caso, a fiscalização não se mostra eficaz. Jovens soteropolitanos usam bebidas como cerveja, uísque, vodka e vinho como instrumentos a mais na hora da diversão. Esta garota tem apenas 17 anos e topou fazer parte da nossa reportagem.
ela vai tentar comprar bebidas alcoólicas em alguns estabelecimentos em Salvador. Afinal, a venda a menores está inserida na Lei de Contravenções Penais. A jovem entra neste bar na orla de Salvador. De longe, nossa equipe registra o passo a passo de tudo o que acontece. Ela senta e pede uma cerveja. Boa tarde, você me vê uma cerveja, por favor? 2 copos, viu? Apesar da aparência, o garçom que a atende não questiona a sua idade e prontamente serve a bebida. Conseguimos conversar com a dona do estabelecimento. Ela afirma que o bar procura evitar que bebidas com álcool sejam vendidas a menores. Todo cliente que chega, a gente procura observar bastante e quando aparentemente já se vê que é menor de idade, a gente pede a identidade, o CPF ou alguma outra identificação. Caso seja comprovado menor de idade, qual é a ação que o restaurante tem? Infelizmente agradece a presença e diz que a gente não pode vender bebida alcoólica para menor. Mas não foi bem assim. Foi tranquilo, pedi normal. Ninguém estranhou, desconfiou? Não. O comportamento de quem vende é ainda pior quando vamos a um supermercado. No corredor de bebidas, a placa explica. Depois de escolher a que vai levar, uma vodka com 40% de teor alcoólico, a adolescente com uniforme escolar vai para o caixa. A atendente chega a pedir a carteira de identidade da jovem e, surpreendentemente, depois de conferir a idade, autoriza a venda. Nem olhou direito. E no outro não tinha pedido nada. Ela olhou sua identidade, checou e mesmo assim fez a venda? Foi. Você está acostumado a comprar bebida alcoólica? Tô. Nunca tem nenhum tipo de problema? Nenhum. Já comprei no supermercado, num bar e agora eu vou em uma loja de conveniência. É. Quer botar no saquinho? Saquinho fumo. Foi difícil? Não. Como foi lá? Fácil demais. Achei que ia me barrar por ser um posto. O posto é bem visado por policiais, essas coisas. E foi bem fácil. Pediu identidade? Não. De nada. No último ano, apenas 16 estabelecimentos comerciais foram autuados em Salvador pela venda de bebidas a menores. Carlito Lemos afirma que é praticamente impossível de se conseguir um flagrante. E, além disso, quando um local é notificado, a multa é irrisória. Mínimo, não chega a R$23. Você pode ser autuado, pode autuar de 0 a 100 valores, pode ser fechado o estabelecimento na reincidência, só que o valor da multa é tão barato, tão baixo, que o cara chega aqui e paga. É melhor pagar do que fazer até defesa do auto. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que torna crime vender ou servir bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Mas, por enquanto, o texto ainda não está inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque precisa de aprovação na Câmara Federal. Quando aprovado, a pena para quem infringir a lei deve ser de 2 a 4 anos de prisão e o estabelecimento que for flagrado cometendo o crime será interditado e pagará uma multa de até R$10 mil. O cliente falou e aqui encontrou, tem de tudo, vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, Casa e Construção, a JC tem a solução. Vem pra JC, o cliente falou e aqui encontrou, tem de tudo, vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, Casa e Construção, a JC tem a solução.
fazer. Na Presidente Vargas, 2043, fone 3358-4514. Não deixe quem você ama perder o sono. Com a Rota Security, você tem câmeras de segurança, monitoramento 24 horas e alarmes de segurança, rondas periódicas diárias e noturnas, vendas e instalação de todo o equipamento necessário para a sua casa ou sua empresa. Pessoal qualificado, com registro na Polícia Federal, além de estar presente em eventos e portarias. Rota Security, sua segurança é a nossa missão. Na Avenida Afonso Pena, 68, telefone 3358-1808. Nesse nosso segundo bloco, telespectador, nós vamos dar uma comentada no vídeo que vocês acabaram de assistir, que isso é o que acontece no Brasil inteiro. Vamos pegar de Lagoa Vermelha até lá no norte do país, é a mesma coisa. Menores comprando bebida alcoólica, sem a responsabilidade do empresário, da pessoa dono do ponto ali, vendendo a bebida como se estivesse vendendo 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, né, André? Eu gostaria que você desse uma comentada para nós sobre isso aí. Exatamente. A gente verifica assim, hoje até na parte prática eu já tive situações nesse sentido em outras comarcas que trabalhei, né? E é justamente a importância desse trabalho educativo, né, informativo, para que o empresário tenha consciência disso, né, que é crime e que é infração administrativa também, né, e que são coisas básicas de cuidado, né, de orientação aos vendedores, aos funcionários daquele estabelecimento, de pedir a identidade para aquela pessoa que tu desconfia que tem uma ideia, uma cara de criança, né, é o básico isso, né? Então isso é um trabalho que a gente vai tentar cada vez mais, né, estabelecer com o empresariado. No rodeio a gente fez um trabalho forte com os responsáveis pela venda de bebida, no sentido de orientação. Eu fiz no mínimo 2 reuniões com eles, orientando todos os aspectos que a gente ia cuidar, todos os aspectos que eles tinham que cuidar, né, para depois não dizerem que não sabiam, que não tinham conhecimento. Então é uma falta de cuidado básico, né, nessa questão, na ponta, né, de quem vende a bebida alcoólica. E essas imagens demonstram um total descaso com relação a isso, né? De tu chegar num restaurante sozinha e ter lá um adolescente pedindo cerveja e o garçom não fazer o mínimo de pedir a identidade para ela e dizer que não é possível, né? Então ali é um flagrante de crime que poderia, se tivesse uma autoridade fiscalizando naquele momento, autuar o estabelecimento e prender em flagrante o vendedor e talvez o dono do estabelecimento. E André, eu digo assim, é uma questão cultural isso também, sabe? Porque o empresário quer saber do lucro, quer saber da venda, quer saber de você ter o lucro na venda, não importa quem e se está infringindo alguma lei ou não. E por isso que você falou que tem essas, e até coloquei no primeiro bloco, que a gente teríamos que ter campanhas de orientação a essas pessoas que têm os estabelecimentos comerciais e que lidam assim e vão ter a visita dessa criança, do adolescente que vai querer a bebida alcoólica, mas vai do proprietário não vender, de ter a hombridade de dizer, olha, agora não. Porque além de você estar infringindo, tu está incentivando essa pessoa a começar ao caminho do vício. E sabe, lá na frente você não vai lá e vai voltar a assaltar esse estabelecimento comercial, né? Futuro, né? Por causa da droga, por causa da necessidade de você manter o teu vício. Então isso tudo, eu acho assim, ó, que essa campanha de vocês, esse programa que está começando a ser implantado aqui na Lagoa Vermelha, ele é importante. E eu vejo que é uma necessidade hoje ser feito isso. Por quê? Porque os dados do consumo de bebida alcoólica pelo menor são alarmantes. E assim, ó, com o descaso da família, principalmente da família, que é
que eu acho que o pai e a mãe deviam vigiar mais, cuidar mais, para que lá na frente você vai ter um cidadão de bem dentro da tua casa. E não uma pessoa viciada, uma pessoa que vai dar problema para a família e vai dar problema para a sociedade, né? E também essa campanha, né, essa questão educativa, ela serve também para chamar a atenção da sociedade em alertar que também eles são, né, a comunidade é responsável para fiscalizar isso. Mas, por com exemplo, certeza. Imagina tu estando num mercado, num restaurante e presencia, né, e verifica que uma criança pegou, um adolescente pegou uma bebida alcoólica e está passando no caixa. Quem está na fila tem o dever também, a responsabilidade de falar com o dono do estabelecimento, de impedir essa venda ou de chamar, né, as autoridades daquilo que visualizou, para que veja que aquilo é errado, né? Naquela noção de certo e errado, porque ainda a gente vive numa cultura, e isso que eu digo que a gente tem que mudar esse hábito, de cultura que o consumo de bebida alcoólica para os jovens não é um problema. Não é um problema. Não é uma coisa que faz parte da adolescência, que todo mundo bebeu, que todo mundo inicia a cerveja cedo, com 15 anos, ainda mais no interior. Então é algo normal e é uma bobagem o que as autoridades estão se preocupando com isso e deixa a gurizada ser feliz, né? E tem muita gente que pensa assim. Então tem que mudar essa concepção, dar esse giro, para que a partir do momento essa visão, né, altere quando tu verificares num local o consumo ou a tentativa de consumo por um adolescente, num bar, por exemplo, no estabelecimento, dos próprios outros consumidores, os frequentadores do local, irem lá e dizer, olha, não pode vender bebida alcoólica para o menor, a gente vai chamar a polícia. E aquilo se transformar já também num poder de fiscalização maior. É muito importante, é muito importante. Porque senão a gente tapa os olhos pro problema, não é um problema meu, é um problema de todos, tem que ser vigiado. É um problema da comunidade, né, André? Exatamente. Então, eu acho que serve para isso, né, essas campanhas. Né? André, agora falando um pouquinho deste ano que teremos uma eleição lá em outubro do Conselho Tutelar, eu gostaria que você se pronunciasse sobre isso, sabe? Que é um ano bastante trabalhoso, tanto para o Condica como para o Ministério Público, né? Esse ano, final do ano, então novas eleições, né? Para um novo mandato de 4 anos, né? De novos conselheiros tutelares, né? Que exercem hoje em dia uma função essencial, né? E eu digo assim, o Conselho de Lagoa Vermelha, o Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha, ele atingiu uma maturidade institucional muito grande, né? Eu vejo cada vez mais, e eu posso falar tranquilamente, porque eu trabalho com todos os conselheiros diariamente, quase, e vejo um trabalho dentro das limitações que o órgão possui, eles estão fazendo um trabalho muito bom. Um trabalho sério, com uma responsabilidade muito grande, né, para desempenhar suas funções. E então, justamente, eleva, né, o nível da instituição, da importância que essa instituição tem, né, no município, na rede de proteção. É uma função que ela não é para qualquer um. Eu, por exemplo, não teria condições mínimas de ser conselheiro tutelar, né, mínimas. Porque é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, né? Tu tem que ser vocacionado para isso. Não é pelo salário, pelo valor que tu recebe, porque aquilo não é um emprego, né? Aquilo é uma vocação, é um trabalho social imenso, muito grande, que tu lida com os maiores problemas, né? Porque o conselheiro vai no local, ele vê o problema, né? Ele sente aquele problema, ele vê aquela criança violada, e lidar com isso é muito ruim, né? Eu que já recebo as informações do conselho já filtradas, com só as fotos, só coisas, só depois eu vou ter contato com aquela família ou com aquela criança, né? Já me impacta. Então imagina todo dia tu lidar com isso. Então, e é um alerta justamente para aqueles que têm interesse. Isso. Né? Porque não é qualquer um para desempenhar essa função, né? É um processo eletivo, qualquer um pode, que preenche os requisitos de idoneidade, os requisitos legais, né, tem habilitação para concorrer, mas é um cargo, é uma função que
a pessoa tem que estar muito bem preparada para isso, né? Emocionalmente, né? E para se doar para esse trabalho, né? E eu vejo assim, ó, que o preparo psicológico dessas pessoas que vão trabalhar e que vão buscar uma vaga no Conselho Tutelar esse ano, tem que ser uma preparação assim muito bem, uma formação muito bem feita, porque como tu falou, tu vai enfrentar problemas de tudo que é tipo. E o conselheiro, ele tem que saber, né? A primeira coisa, eu vejo assim, é aberto ao público, né? Ou em geral, quem preenche os requisitos, ele pode se candidatar e fazer. Só que muitas vezes eu vejo na prática, em vários lugares em que eu já trabalhei com milhões de conselheiros em vários lugares, que tem, infelizmente, gente que não tem a mínima preparo para exercer o cargo. Eu digo preparo técnico e de conhecimento, de saber como resolver uma situação no caso concreto, e toda hora tem que ficar pedindo orientação, perguntando, o que eu faço numa situação dessa? Então a pessoa que entra, se espera que ela pelo menos se prepare, né, e tenha o conhecimento para enfrentar aquelas situações. Aqui na região, graças a Deus, a gente tem ótimos conselhos tutelares que ao menos sabem desempenhar bem seu trabalho, mas por aí, no Rio Grande do Sul, especificamente, tem vários, infelizmente, outros que não conseguem trabalhar ordinariamente em coisas básicas, né? Então, aquele candidato que tem um interesse e vai, né, concorrer, que se qualifique antes também, né? Estude, vai atrás, porque o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, é um órgão independente que tem um poder de exercer as suas funções sem nenhuma outra autoridade dizer o que eles têm que fazer naquele momento, né? E assim, André, falando e complementando o que tu está falando aí, eu acho que as pessoas que irão fazer esse concurso teriam que se preparar para isso. Teriam que se preparar, por quê? Porque tu vai lidar com pessoas e com problemas seríssimos de famílias, de crianças, e isso aí, assim, você tem que ter um tato, você tem que ter uma formação para que você saiba, como tu falou, enfrentar esses problemas e saber resolver esses problemas. Exatamente, não é um local para aventureiro, né? Do tipo, olha, eu estou desempregado aqui, não tenho mais o que fazer, eu vou me candidatar aqui, né? O que tem que cair? Tem que estudar isso, eu vou lá fazer, garantir o meu no final do mês. Não é isso, né? É uma função que extrapola, ela extrapola essa questão de ser um mero trabalho, né? Um mero emprego. Porque o conselheiro tem que estar disponível, ele tem que saber como lidar, como conversar com aquela criança vítima de abuso sexual, de violência grave, né? De coisas assim que mexem com o nosso emocional a todo momento, né? De ter a sensibilidade de como resolver aquele problema, de sensibilidade de ouvir, né? Então são características que são inatas a um determinado perfil de pessoa. Por isso que eu digo que talvez eu não teria condições mínimas de ser conselheiro tutelar sabendo o que um conselheiro tutelar tem que fazer. Porque talvez eu não conseguisse dormir. Eu tenho certeza que eu não conseguiria dormir de noite depois de ver tudo aquilo que eles veem todos os dias, né? É que nem tu falou, né? É uma vocação. Exatamente, é uma vocação, né? É como tu ser assistente social. Aí eu já enfrentei casos, por exemplo, de assistente social que trabalham em alguns locais que eu não vou lá fazer tal lugar, visitar tal família, porque não sei o quê, porque o lugar é ruim, é miserável, Sim, mas é o teu trabalho. Tu te formou para isso, né? Eu acho que ninguém faz assistência social, eu brinco, para ficar milionário, né? Para ser a pessoa mais rica do mundo. Não, mas sim porque tu tem um mandato de vida ali, uma vocação que tu quer ajudar as pessoas, né? Então, muitas vezes tu tem que fazer além daquilo que tá bonitinho escrito na lei, que são as atribuições do Conselho Tutelar. São atribuições da assistência social, são atribuições... Aí, não entra aqui, não encaixa, então eu não vou fazer. Né? Mas a criança está morrendo lá, talvez tem que resolver isso, e é de madrugada. Mas não está no meu rol de atribuições, eu não ganho para isso, mas... Então não é isso que a gente quer, né? É bem isso aí. A gente quer uma pessoa disponível, uma pessoa com disposição, que tenha vontade, que queira, né, muitas vezes lutar pelos direitos das crianças, né? Porque o conselheiro é a primeira voz daquela criança, daquela criança vitimada, né? Que precisa que alguém fale por ela, alguém esteja por ela, né? Então, é um desafio muito grande.
Né? E a gente vê, né, Beto, e no concurso anterior eu ajudei a fiscalizar como promotor, já estava aqui na comarca, um imenso de gente interessada, enfim, mas que não tem noção do que é o dia a dia da função. Então, a primeira questão é se informe antes, né? Verifique o que tem que ser feito, o que faz. Depois estude o que eles fazem, saberem, porque se forem eleitos, saberem o que tem que fazer, quais são as suas atribuições, né? Como que trabalham, né? E aí sim, a gente vai ter cada vez mais, porque eu acho que é muito importante a gente fortalecer. Existem municípios ainda, prefeituras, infelizmente, que acham que os conselheiros tutelares são meros servidores públicos, subordinados ao prefeito, né? Em que o prefeito dita o que eles devem fazer. O que é um absurdo. Porque o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, que não pode sofrer interferências externas na sua atividade fim, na sua organização, de como vamos trabalhar, né? E terem conselheiros preparados para muitas vezes enfrentarem o poder público, com certeza, para que consigam exercer suas tarefas de exigir um carro, exigir, né, às vezes não tem nem internet, telefone para desempenhar suas funções, um computador decente, uma sala reservada no mínimo para ouvir, né, a pessoa sem expor ela no meio de uma secretaria em que transita todo mundo lá e vê uma criança entrando com a mãe na sala do Conselho Tutelar. Óbvio que todo mundo já vai saber que pressupõe que tem algum problema com aquela criança. Com certeza. Para ter essa privacidade. Então, é isso que a gente espera, né, de quem vai ocupar esse cargo, que saiba fazer essas atribuições e que também enfrente para que possa fazer valer essas atribuições. Né? Com certeza. Uma pena, André, que estamos já no fim do nosso programa, teríamos muito mais que nos falar hoje, mas eu quero deixar aqui o nosso agradecimento por tu participar do nosso programa. E deixo a tua palavra final, agradecer a tua presença aqui e aos nossos telespectadores. Não, para mim é uma honra, né, Beto? Sempre essa parceria, desde os tempos ali pela Ali, né, na campanha do crack, do uso de drogas, né, pelos jovens, em palestras que a gente participou juntos, né, e porque como eu digo, as instituições, a gente tem todo mundo está soberbado de trabalho, né? O Ministério Público não é diferente, o Judiciário não é diferente, a gente tem milhões de processos judiciais, de inquéritos policiais para analisar várias coisas, e seria muito cômodo para nós ficar encastelado dentro da nossa sala com ar-condicionado, né? Trabalhando com nossos processinhos alheios aos problemas do mundo. E eu acho que cada vez mais se exige do servidor público, né, do agente público, também essa doação. Porque toda essa força-tarefa que a gente faz, e que os delegados ajudaram, o capitão da brigada ajudou, os servidores do CRAS, os conselheiros tutelares, servidores do Ministério Público, quem trabalhou fora do seu horário de expediente, em locais, né, diferentes, fora do seu âmbito familiar, né, todo mundo tem uma vida privada, mas que se doa para que a gente consiga essas pequenas coisas, né, serem implementadas. Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Né? Com certeza. E então, para dar esse primeiro passo. Né? Muito importante. Então, acho que isso é importante também para conscientizar a todos. Né? Se cada um se doar um pouco, além daquilo que se faz no dia a dia, porque eu tenho trabalho o dia inteiro e sobra o trabalho, né? Falta tempo, mas a gente tirar um pouco do nosso tempo para organizar essas pequenas coisas que é o que, na minha visão, vão impactar depois no futuro, né? Com certeza. É aquilo que a gente vai deixar, com certeza, né, de legado para uma comunidade, para um município, né? Então, eu também te parabenizo, né, Beto, por toda a tua atuação, né, nessa área da proteção da infância, nesses alertas, né, que a Associação Lagoense Esportes também faz, né? E esperamos que a gente consiga encampar isso, né, para chamar a atenção também de outros órgãos, né? Que venham nos ajudar, né, André? Para que a gente tenha mais força, né? Com certeza. Para atuar. Então tá, agradecendo o André e agradecer a você, telespectador, que esteve conosco nessa noite aqui. Eu acho que foram dois assuntos bem importantes aqui para a nossa comunidade. E deixamos uma mensagem final para você, para a tua família, pensar um pouquinho no que é a educação, o que é o bem-querer de um pai e uma mãe para um filho. Boa noite a todos e obrigado pela atenção. 16 anos, cheguei para minha mãe e disse: eu vou para Micarande, um carnaval fora de época na minha cidade. Ela disse: não vai. Eu disse: vou. Vai não, vou.
Meu avô vai dar o abadá. Não adianta, aqui quem manda sou eu. Tem nada não, só faltam 2 anos. Ela disse, pra quê, meu filho? Eu vou fazer 18, quero ver se você vai me impedir. Ela fez, não muda nada. Aqui em casa, eu pagando as contas, não muda nada, meu filho. Aqui é a minha casa, aqui é a minha lei. Vai ser do meu jeito, enquanto você ficar aqui. 40 anos, eu vou dizer como é que é. Quer fazer diferente? Paga as contas. Disse ela, a senhora ainda acha que eu vou lhe amar, né? Ela disse, quem disse a você que eu preciso do seu amor? Aí eu fiz a carinha do emoji. Mãe, você não precisa do meu amor? Amor é uma escolha, meu filho. Eu, por exemplo, eu lhe amo. Nada do que fizer muda isso. Se você um dia vai me amar, só o tempo vai dizer. Para agora, respeito. É bom e eu gosto. Estamos conversados? Eu bati a porta do quarto e passei 7 dias sem falar com ela. Ela passou 1 mês sem falar comigo. Entenda, ela ficou no lugar de mãe, não de amiguinha. Claro, depois de 1 mês eu queria um olhar da minha mãe, né? Naquele mesmo ano, 16 anos, eu passo no vestibular, vou fazer psicologia, estou lá pagando disciplina sobre cargas afetivas, escalas de afetos, amor, sentimento mais sofisticado da experiência humana. De tal modo que somente os seres humanos podem sentir, mas sua sofisticação implica que para que ele aconteça tem que ter como precursor a ele outros sentimentos, de modo que somente mais adulto é que você sente ele plenamente. Assim, o amor só pode ser conquistado se antes o objeto de amor tiver sido objeto de respeito e admiração. Quem não é respeitado e admirado jamais será amado. Pergunta para a geração moral e cívica. Vocês lembram dos pais da gente perguntando assim: meu filho, você me ama? E bem inseguro perguntando com muito medo da resposta: ama mais a mamãe ou o papai? Vocês lembram disso? A gente deixou de amar esse povo. A geração do passado nunca se preocupou em ser amada, mas jamais deixou de se fazer ser respeitada. E com isso conseguiram o amor e o respeito.